Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Esse segundo domingo da Páscoa é conhecido como o domingo do bom pastor, porque nos apresenta como Cristo, o pastor verdadeiro, supremo das nossas almas, e por isso também é a festa patronal do Instituto Bom Pastor, que é o responsável por este apostolado. Cristo é representado como pastor no Evangelho. Ele é realmente pastor, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele alimenta as suas ovelhas, ele cuida do seu rebanho, ele vigia sobre este rebanho, para que haja sempre um só rebanho e um só pastor, Cristo. Por isso a sua morte veio em nosso proveito, morreu para efetuar o nosso resgate, como diz São Pedro na epístola de hoje. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas nós fomos curados. Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora vos convertestes ao pastor de vossas almas. Assim, entre nós e Cristo, entre nós e o pastor supremo, Jesus, deve haver uma relação íntima, uma relação de confiança e de conhecimento, uma relação muito mais íntima que aquela que nós temos com nossos parentes, conhecidos, amigos, uma relação misteriosa, firme, uma relação comparável com a relação no seio da própria Trindade. Por isso diz Cristo: assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, assim conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É uma relação que leva às últimas consequências. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Esta bela parábola desse domingo, segundo depois da Páscoa, nos mostra vários aspectos desta relação misteriosa entre as ovelhas, nós e Cristo, o pastor verdadeiro. Primeiro, as ovelhas conhecem o seu pastor. E não basta conhecer o seu nome, a sua origem, a sua história, mas é preciso conhecer Cristo profundamente, conhecer o seu espírito, o seu coração, a sua doutrina, as suas virtudes. Esse conhecimento é necessário para todo cristão, para toda ovelha verdadeira. É o conhecimento da fé salvífica que transforma a nossa vida. Este conhecimento é a ciência das ciências, a única soberanamente importante, porque é um conhecimento que salva, que transforma. Todo o resto, qualquer outro conhecimento, parece nada comparado a esta ciência de Cristo. O conhecimento de Jesus Cristo é a chave do céu, é o caminho da vida eterna, é a alma e o motivo para todas as virtudes em nossa vida. As ovelhas, elas só amarão verdadeiramente, escutarão, seguirão, porque antes conhecem esse divino modelo, conhecem a Cristo. Só é possível amar algo verdadeiramente quando nós conhecemos que
O amado é verdadeiramente amável, e por isso nós amamos e seguimos, porque antes nós conhecemos. Por isso as ovelhas confiam no bom pastor, porque conhecem as mais diversas demonstrações da sua bondade, e disse Cristo: eu sou o pastor, o bom. Escutam a sua voz, porque sabem que é a voz de alguém que lhes quer o bem, são as palavras de vida eterna. Seguem, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, o caminho claro que conduz à vida eterna. Seguem este caminho porque conhecem a finalidade a qual ele conduz. As ovelhas devem conhecer o seu pastor. As ovelhas escutam a voz do seu pastor fielmente. Esta voz do pastor, que é Cristo, ela se faz ouvir continuamente na Santa Igreja. Igreja que é o aprisco do céu sobre a terra, voz que se dá através da pregação dos pastores, fiéis ao supremo pastor que é Cristo, voz que se dá pelas instruções, pelas sagradas escrituras pregadas, proclamadas, pelos exemplos das vidas dos santos, pelas direções espirituais mais particulares. Não somente o pastor, ele fala a todas as ovelhas ao mesmo tempo, no seu conjunto, mas ele também chama as ovelhas, cada uma pelo seu nome, conhece as ovelhas na sua intimidade, ele lhes ensina em particular aquilo que lhe é útil nas suas circunstâncias próprias, para o seu progresso e para se afastar de qualquer mal. A voz do pastor, que é Cristo, ela se faz também ouvir na nossa vida pelas íntimas inspirações do Espírito Santo que fala em nós, e também pelo ministério do anjo da guarda de cada um. E as ovelhas, esclarecidas sobre as infinitas qualidades desse pastor que é bom, único bom, bom porque ele é Deus, porque somente Deus é bom verdadeiramente, as ovelhas se dispõem a escutar a sua voz com uma grande docilidade, porque ele dá conselhos de conduta para a vida eterna, porque lhes dá consolações nas suas dificuldades, avisos para retomar o bom caminho, para afastar dos caminhos que desgarram. As ovelhas seguem o seu pastor, seguem porque elas conhecem e escutam a sua voz. O pastor, ele caminha diante das suas ovelhas e as ovelhas seguem os seus passos. E este seguir o pastor é a prática exata e devota dos preceitos do Divino Mestre, observando por isso os mandamentos de Deus, os preceitos da Santa Igreja, colocando em prática, segundo as circunstâncias próprias de cada um, os conselhos evangélicos, imitando as virtudes do próprio Cristo. Seguir a Cristo, seguir o pastor, é colocar em prática o seu testamento que nos deixou no Evangelho, quando lhe diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como vós mesmos. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Suportai-vos uns aos outros, ajudai-vos reciprocamente a carregar a cruz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Amai os vossos inimigos, rezai pelos vossos perseguidores. E o caminho a seguir é esta imitação do bom pastor, Jesus Cristo, que se dá pela renúncia do mundo, pela renúncia de si mesmo e pela aceitação e carregamento da nossa própria cruz. Nesse sentido nos lembra São Pedro na Epístola: Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. As ovelhas seguem o seu pastor. As ovelhas seguem somente o seu pastor.
ou seja, as ovelhas fogem dos desconhecidos, dos estrangeiros, dos mercenários, porque elas não conhecem a sua voz lhes é estranha. O estrangeiro, o desconhecido, o mercenário é aquele que não entra no aprisco pela porta da frente, mas entra de qualquer outra maneira, ou seja, não entra às claras com a doutrina católica, mas de forma sorrateira, de forma a querer enganar sempre. Ele vem como ladrão, como bandido, que só vem para roubar, destruir, causar confusão no meio do aprisco. É como lobo sequestrador que busca roubar e dispersar as ovelhas do rebanho, afastando-as de longe do pastor. E o demônio é o próprio chefe desses bandidos diversos que ameaçam sem cessar o aprisco da Santa Igreja, que buscam invadir o aprisco das mais diversas formas, arruiná-la desde o seu interior pelos mais diversos intrusos, que seja pelos ministérios dos anjos caídos e sobretudo dos homens maus que agem ou por pura maldade e ideologia, ou pelos mais diversos interesses terrenos, e servem assim de instrumento ao demônio para matar as ovelhas ou afastá-las do seu pastor. E para isso se esforçam de seduzi-las através do espírito do mundo contrário ao espírito de Cristo, tentam enganá-las pelas falsas doutrinas a conta-gotas, ou disfarçadas pelas peles da falsa caridade, humildade e misericórdia, lobos em pele de ovelha. Buscam também tentá-las pelas vias da concupiscência da carne ou dos olhos, para afastar as suas almas dos preceitos de Deus, das coisas mais elevadas. Mas as ovelhas que conhecem a voz do seu pastor, ou seja, conhecem a boa doutrina do Evangelho, não reconhecem a voz do mercenário e afastam-se dele. As boas ovelhas reconhecem somente o seu pastor, Cristo, e reconhecem pelos seus benfeitos, reconhecem porque ele é bom, ele é o pastor, o bom, o pastor que é Deus, o próprio Deus. Reconhece pela sua bondade e pelas consequências da sua bondade. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, porque o bom pastor é aquele que abre a porta. Nosso Senhor disse: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Jesus Cristo, de fato, ele é a porta e a única porta, a porta que reabre para nós a porta do céu, fechada pelo pecado. Nós vamos ao Pai senão através de Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele havia dito também a seus discípulos: como meu Pai me enviou, eu também vos envio, para que seus discípulos possam mostrar sempre Cristo como porta do aprisco verdadeiro, porta da igreja e porta do céu. Assim, os ministros de Cristo, através do seu nome, os pastores que ele restabeleceu sobre a terra para cuidar do seu rebanho, devem abrir a todos as portas de Cristo pelo batismo, que regenera a alma, pela penitência que ressuscita a nossa alma, pela pregação do Evangelho que encaminha as ovelhas para as portas da verdadeira conversão, da conversão plena e total para nosso Senhor Jesus Cristo, para a submissão total ao bom pastor, pela extrema-unção que fortifica a passagem da morte para a vida, pelos demais sacramentos que reforçam nossa vida espiritual e que nos abrem as portas do céu. As ovelhas reconhecem o pastor, porque o pastor, ele é a porta da frente, é aquele que abre as portas da vida eterna. Por ele se entra, por ele se sai, para chegar aos apriscos eternos. As ovelhas reconhecem o bom pastor, porque o bom pastor, ele alimenta as ovelhas, alimenta-as para que elas tenham vida e vida em abundância. E ele apresenta este alimento de várias formas, cada alimento adaptado a cada tipo de ovelha. Para umas,
o leite de uma instrução mais familiar, para outras, o pão da mais sólida instrução doutrinal, para certas circunstâncias, o sal da sabedoria do discernimento dos espíritos, para todas, a água viva da graça que jorra para a vida eterna e, sobretudo, o pão vivo descido do céu, alimento supersubstancial, o sangue derramado por nós e por muitos, que é verdadeiramente bebida para a vida espiritual do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. O bom pastor, as ovelhas reconhecem o bom pastor, porque o bom pastor as alimenta, por isso canta o aleluia desta missa. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. As ovelhas reconhecem um pastor porque elas têm tudo de seu pastor. Por isso diz o salmista também: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Enfim, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, por isso as ovelhas o reconhecem. O bom pastor defende-as contra os lobos, contra as suas violências e ciladas. Nosso Senhor, Supremo Pastor nosso, veio para nos defender, nos salvar com um braço forte, segundo as profecias. Ele passou a sua vida na terra a fazer o bem, e como consequência lógica de fazer o bem, ele veio também combater o mal, matar os lobos. Ele veio ensinar e cumprir a lei de Deus, nos dando meios para cumpri-la e vencer as tentações, para que todos aqueles que escutam a sua voz, escutam as palavras de vida eterna, nosso Senhor promete seu Espírito e sua graça para combater o mal e triunfar sobre o mal através da prática do bem com auxílio dele, da sua graça. Nosso Senhor viveu entre os homens para instruí-los, para curá-los, para lhes mostrar as vias da justiça e da vida, para lhes ensinar a combater o bom combate. E enfim, mais importante, ele morreu para nos resgatar e pela efusão do seu sangue precioso pagou a dívida com a justiça divina, arrancando do jugo de Satanás as nossas almas, libertando-as e as reconciliando com Deus. Esse boníssimo pastor nosso deu a sua vida pelas suas ovelhas, e assim como consequência, aqueles que são seus apóstolos, seus discípulos, todos aqueles que ele estabeleceu sobre a terra para governar o seu rebanho, ou quaisquer parcelas deste rebanho, ou somente algumas de suas ovelhas, aqueles que são seus discípulos devem fazer o que ele fez na sua vida e na sua morte. O pastor não é um tosqueador de ovelha, não é um mercenário que quer se aproveitar da carne das ovelhas, mas buscar protegê-las e dar a vida por elas. Daí vem esta responsabilidade e a solicitude do pastor de almas, a fim de conduzir as ovelhas nos bons caminhos, de trazê-las de volta quando elas se afastam, de as alimentar com o alimento salutar da boa doutrina e dos bons sacramentos, preservando-as de toda coisa malsã, toda coisa envenenada. Assim é o ofício da igreja e o ofício dos seus pastores em configuração com nosso Senhor Jesus Cristo. E, sobretudo, proteger as ovelhas pela sua vigilância e sua coragem contra o inimigo que tenta, ou pela violência ou pela sedução, retirar as ovelhas dos bons apriscos da igreja e defendendo-as, se necessário, e se para isso for necessário, perder a boa fama, as glórias do mundo, a reputação, os bens terrenos e até a própria vida, para garantir que as ovelhas tenham o bom alimento no bom e verdadeiro aprisco, que é a Santa Igreja. Por isso as ovelhas reconhecem também o bom pastor e os pastores que são submissos ao pastoreio de Cristo. São palavras de consolação que nos dá o Evangelho de hoje. Nosso Senhor é o bom pastor, Ele cuida de nós, Ele dá a vida por nós.
Que as consolantes palavras desse Evangelho, que nos retrata então esta imensa misericórdia de Deus, Deus que vem nos arrancar dos perigos da morte eterna, nos concedendo um generosíssimo e zeloso pastor de nossas almas, tais palavras possam aumentar a nossa confiança na divina providência, que não deixa de nos reger e conduzir à sua santa igreja. Providência que nos salva, que nos governa, que nos alimenta, que nos guia e que nos conduz para os pastos verdejantes da vida eterna. Providência que não nos deixa nada faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Também nesse dia em que nós comemoramos esta nossa festa patronal do Instituto Bom Pastor, que é responsável por este apostolado, pedimos as preces de todos para que os nossos sacerdotes formados pelo Instituto possam ser configurados cada vez mais e mais intimamente com Cristo, que é o bom pastor, e que possam tais sacerdotes somente guiar as parcelas do seu rebanho para Cristo, que Ele é a porta do céu. Somente alimentar as ovelhas com o alimento que vem de Cristo, da boa doutrina, e guardá-las dentro do único aprisco seguro na unidade da Santa Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.